Saudações, meus queridos! Aqui é o professor I e a disciplina é Educação Física. Hoje nós daremos continuidade à aula anterior. Teremos, portanto, a aula de número 2. Trataremos ainda sobre cultura corporal, o movimento como construção histórico-social. Antes de começarmos, eu queria te dar os parabéns por você estar aí. Fique comigo até o final, que hoje, assim como todas as aulas, teremos muita informação útil para a sua vida e para os seus estudos. Olha só, na aula passada eu fiz na linha do tempo, eu resgatei desde a pré-história conceitos sobre a cultura corporal. E hoje eu vou dar foco à cultura corporal e a sua evolução na linha do tempo aqui no Brasil. Belezinha? Ó, se você perdeu a aula número 1, caça lá no YouTube, na plataforma da Escola em Casa e assiste. Não deixa de assistir não, volta lá para você acompanhar a evolução do assunto. Beleza? Então vamos lá, começando. Olha só, como eu disse, nós vamos ver a evolução da educação física e vamos ver essa questão da cultura corporal na linha do tempo. Beleza? Então vamos continuar aqui. O Brasil, aqui no Brasil, até o final do século XVIII, a educação física, a prática da atividade física, ela não era praticada, não tinha o Instituto da Disciplina Educação Física. Lá nas classes burguesas, inclusive, a atividade física, a prática física enquanto disciplina, era algo que trazia ali um desgosto. Eles viam como poxa, peraí, atividade física, a prática da atividade é algo tipo dos escravos. Eu, burguês, vou botar meu filho para praticar atividade física? Não, meu filho ele vai focar no intelecto. Então, assim, não tinha a instituição da educação física como uma disciplina. Só depois, lá por volta de 1900, que a educação física, isso através de algumas revoluções aí filosóficas, como a de Couto Pereira e algumas incitações aí do Rui Barbosa, é que eles conseguiram ali trabalhar na mente ali das classes dominantes que a educação física ela era grande, era de grande valia, era muito importante. E falaram assim, ei, vamos trabalhar isso nas escolas, vamos institucionalizar a atividade física. Então, olha só, a prática corporal, ela sofria influência da sociedade. Tá? Então, tinha um contexto social que inibia a prática corporal enquanto disciplina. Aí, depois dessas revoluções aí idealistas, foi que a educação física ela pôde ser institucionalizada na escola. Mas olha só, olha o contexto social influenciando a educação física e as práticas corporais. Não colocou para trabalhar a educação física tal como nós conhecemos hoje, não. Teve todo um viés social que foi atrelado à disciplina. Nessa época aqui, em 1900, devido ao êxodo rural, com a abolição da escravidão, muitos escravos que trabalhavam nos campos, eles foram chotados, a palavra é essa, chotados, e essas pessoas buscando sobreviver foram para os grandes centros urbanos. Foi para a cidade, então houve um grande êxodo. E quando isso aconteceu, inchou a cidade, as condições de saneamento eram muito precárias e isso fez com que surgissem muitas pandemias. Eita, olha, eu pensei que pandemia era algo atual, era modinha de hoje. Não. Nessa época aqui surgiram várias pandemias, de varíola, de tuberculose e várias outras. Aí o que acontece? Os médicos higienistas, eles perceberam que, poxa, tá morrendo muita gente, a parada tem que ser resolvida. Se nós conseguíssemos fazer com que a população ela se orientasse de forma educacional, na forma educacional, com relação aos cuidados que ela tem que ter, eu acho que é uma forma da gente controlar essa proliferação dessas doenças. E foi com esse viés que a educação física foi institucionalizada na escola. Então, esse período é conhecido como período higienista. Ele durou de 1900 a 1930. Está aqui na foto, você vai conseguir perceber na foto que aqui ó, tem uma fila de crianças para lavar as mãos. Então foi aqui que a prática corporal, o cuidado com o corpo, a higiene que nós temos, ela foi estabelecida nesse período. A educação física ela tinha este papel, higienista. Beleza? Vamos caminhar, galera. Então, 1930 durou esse período. Depois de 1930, nós vimos aí o período militar. A prática corporal ela foi influenciada pelo contexto histórico-social. Na educação física, deu aqui, ó,
a educação física do período higienista deu lugar ao militarismo. Nessa época aqui, onde as guerras, as tensões, os conflitos mundiais aí, que sinalizavam possíveis guerras, eles começaram a ser mais potencializados. E o que a galera fez? Eles olharam, vamos usar a educação física para a gente colocar os alunos para trabalhar o seu corpo físico, para fortalecer o corpo físico e fazer com que eles despertem ali o patriotismo e que eles consigam aí, lutar pelo nosso país lá nas guerras. Então, a educação física ela passou a ter um cunho de preparação do corpo e da moral para a guerra. Então tá aqui, nessa época, a educação física tinha o papel de formar indivíduos obedientes e adestrados. O objetivo maior era o aperfeiçoamento da raça ou forjar máquinas humanas por meio do desporto. Então aqui a prática corporal enquanto atividade física, ela tinha essa finalidade. Era específico, o esporte, a preparação física nas escolas vão ser dadas por militares para cunhar mesmo essa ideologia da preparação para a guerra. Beleza? Então esse período aqui foi de 1930 a 1945. Após o período militar, nós temos aí o período pedagogicista. Pessoal, nesse período aqui, vamos ao slide. Nesse período aqui, a ginástica, a dança e o desporto são meios da educação do alunado, com a finalidade de ensinar regras de convívio social, democrático e de preparar as novas gerações para o altruísmo. Então, vejamos, passado essas tensões, o homem, ele, no caso o homem aí, os grandes líderes aí do governo, eles perceberam que estava na hora de mudar a ideologia da população. Ao invés de se preocupar com a preparação do corpo para a guerra, eles queriam que o homem, nas escolas, passasse a desenvolver essas capacidades, essas qualidades voltadas para o convívio social, para o altruísmo, é o se preocupar com o outro. Então aqui foi estabelecido regras de convivência. E onde que eles pegaram, empurraram esse pacote? Na mão da educação física. Então nessa época, a educação física ela tinha este papel de, através da ginástica, da dança e do desporto, de promover ali o convívio social, através de regras, e estabelecer ali orientações para o altruísmo, o pensar no outro, viver em comunidade, o paz e amor, tá? Belezinha? Então vamos continuar aqui. Nossa próxima fase aqui é a esportivista competitivista, que foi de 1964 a 1985. Aqui, os líderes, eles perceberam que, para ter alcance e visibilidade, como os jogos estavam sendo difundidos no mundo afora, as competições difundidas no mundo afora, que o Brasil ele percebeu? Poxa, eu vou preparar o meu jovem para o esporte, eu vou promover a seleção de atletas, de alunos atletas competitivos, para que eles possam representar a nossa pátria nas grandes competições mundiais. Então aqui a educação física, ela passou a ser excludente, porque ela procurava grandes atletas, então aqueles que não tinham capacidades físicas bem desenvolvidas, ficavam à margem. Então foi um período excludente. Então aqui, excludente, pois priorizava o esporte como conteúdo na escola. Então quem não tinha aptidão ali para a prática de algum esporte de grande importância, ele ficava à margem, tá? Então aqui, associou a educação física ao esporte e à saúde, e o foco foi na formação de atletas para representar o país nas competições internacionais. Então era aquele atleta-herói, tá? Atleta-herói. Então nessa época aqui, a veia que era implementada aí no tratamento da educação física era para preparar o aluno para o esporte de alto nível, competitivo. Então aqui, o professor, ele tinha o papel de treinador e o aluno de atleta em formação. A palavra aqui é excludente, que determina esse período aqui. Você que não sabe, eu, se fosse nessa época, eu estava enrolado. Eu não sei jogar bola direito, eu não sei jogar basquete, eu sou pequenininho para jogar basquete, vôlei, eu só pulo até aqui. Então eu estava enrolado nessa época aí. Então eu ia ficar à margem no tratamento da educação física. Beleza? Então, continuando aqui a nossa abordagem aqui, vamos acompanhar a linha do tempo. Temos aí a fase popular.
que começou a ser desenvolvida em 1985 e prevalece até a atualidade. De 1985 até os dias de hoje, houve várias mutações com relação à prática, como fazer educação física na escola. E de lá até os dias de hoje, nós trabalhamos com a cultura corporal do movimento. De lá até aqui. Tá? Houve algumas transformações, tem algumas tendências aí que foram dando espaço para outras, mas hoje o foco da educação física, da educação física, ela tem como base a organização, a solidariedade, a ludicidade. Olha essa palavra, ludicidade e mobilização. Então olha aqui, ludicidade. Antes da educação física, a prática corporal, ela tinha como um viés principal a competitividade, tá? A esportivização. Então eu vou praticar educação física para competir, eu quero ganhar, é o que interessa. Aqui não, ó, ludicidade. Você vai, é o brincar, ludicidade é o brincar, é o aprender brincando. É você ocupar o seu tempo fazendo algo que você gosta e conhecendo o seu corpo, aprendendo sobre isso, seus significados. Então aqui, ó, ludicidade. E mobilização, que envolvesse o ser humano nas práticas corporais. Então isso aqui, ó, é a nossa ideologia para praticar a educação física nas escolas. Surge a ideia de cooperação. Então, os jogos, aqui, ó, a imagem, essa imagem aqui mostra aqui, ó, jogos, mostra aqui a luta. Estão aqui simulando aqui uma luta. Então, aqui na cultura corporal, já é implementado ali o resgate da cultura, quais são os significados, a que cultura remete, o que pode ser aproveitado de todas essas frentes, dança, esporte, jogo, lutas, ginástica. Todas essas modalidades aí, elas trazem, carregam consigo um viés cultural, tá? Carregam consigo significados, estão relacionados a todas essas culturas, isso a nível mundial, isso a nível mundial e local. Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos jogos que são mais típicos de uma determinada região, nós temos danças que são típicas de uma determinada região. Com relação à dança, nós temos o Nordeste. No Nordeste nós temos aí o frevo, que é Você falou frevo, o pessoal já remete a uma cultura específica, a uma região, no caso o Nordeste. Nós temos aí no Sul a chimarrita, salvo engano, chimarrita, que é um tipo de dança de lá, tá? Então, para cada região, aqui, isso eu estou falando aqui no âmbito do nosso país, no Brasil. Nós temos danças típicas que remetem a uma cultura. Você vai aqui para o viés do esporte, o esporte a nível mundial, quando ouve falar em futebol americano, você já associa o esporte a uma determinada cultura. No caso, a dos Estados Unidos, que é típico. O futebol americano é típico de lá, embora seja praticado em vários outros locais do mundo. Então você associa, você relaciona o esporte a uma cultura específica. Então tá aí, ó, a prática corporal, através do esporte, ela carrega consigo uma cultura. E a essa cultura, ela associa significados, tá? Nós temos o futebol que no Brasil, por muito tempo o Brasil foi o melhor do mundo, aqui no Brasil nós associamos como uma cultura o futebol. Então o esporte ele é muito típico, embora não tenha origem no Brasil, ele é muito típico dessa nossa cultura. E cada país você tem um esporte em específico. Isso também para as lutas. Nós temos lutas que estão relacionadas a determinados países. A raiz dessa luta foi lá que surgiu. Qual a cultura desse país? O que aborda? O que é que a luta em si ela carrega com si? Quais são o seu viés filosófico? Como nós falamos na aula anterior, que o samurai, ele vê na luta não só uma forma de técnica de combate, mas sim como um estilo de vida. Então, assim, as lutas, elas trazem consigo uma carga cultural enorme, tá? Então, agora, pessoal, ó, feito isso, vamos ver aqui, ó, uma questão que caiu no Enem. Essa questão aqui, ela trata sobre a cultura corporal também. Então, perceba, na aula anterior, nós falamos sobre cultura corporal e fizemos uma questão que trata sobre isso. Nessa aula de hoje, vimos ainda sobre cultura corporal, estamos vendo aqui outra questão que caiu no Enem. O Enem hoje você sabe que é um meio de acesso a instituições públicas. E até
está associada aí a um programa universitário, onde você, de acordo com sua nota, você consegue, em instituições particulares, você consegue entrar com até 100% de bolsa. Então, olha só, a educação física, que muitos alunos, inclusive você, talvez, eu não sei, mas talvez você aí tenha essa percepção. Educação física é só para brincar. Não, olha aqui, cai na prova, tá? Então vamos aqui, ó, dá atenção, associa a carga de conteúdo que nós vamos ver nessa questão com a aula 1 e com a aula de hoje. Vamos lá? Então aqui, ó, vou ler junto com você, lê aí comigo. Ó, o jogo é uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos e determinados limites de tempo e de espaço, segundo regras livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria, e de uma consciência de ser diferente da vida cotidiana. Então, nós temos aqui a definição do jogo. Pessoal, jogo é diferente de esporte. Ah, professor, como assim? Olha só, jogo tem um caráter mais lúdico. Como o próprio, olha, o camarada aqui na questão, ele já define o que é jogo, já para você só ler e responder a resposta, e responder o item correto. Ele te explicou o que é o jogo. Te explicou. Então, ele te deu a ferramenta para você responder a questão. Então, o jogo tem um caráter mais lúdico, para você sair aí do viés cotidiano, para você se sentir feliz praticando aquilo que você gosta, tão somente pelo prazer de fazê-lo. Isso difere do esporte. O esporte já tem um caráter mais profissional e engessado com relação à obediência às suas regras. No jogo, há regras, porém essas regras são consentidas ali, na hora do jogo. Já no esporte, não. Há regras e essas regras elas têm que ser seguidas à risca, sob penalidade, caso você não a sigam. Tá? E tem um caráter mercadológico, tem marca, tem empresas. Então, assim, o esporte, entenda, esporte é algo profissional. Está relacionado a ele uma profissão. É um meio ali para você se perceber enquanto um profissional. Jogo, eu vou praticar um futebol, só que para brincar. Eu vou fazer pelo simples fato de me trazer benefícios à minha saúde e ao meu bem-estar. Essa é a diferença entre jogo e esporte. É a principal, tá? Então vamos lá à questão, vamos à questão. Segundo o texto, o jogo comporta a possibilidade de fruição. Do ponto de vista das práticas corporais, essa fruição se estabelece por meio do ou da, né? Vamos ver qual a questão aqui que se alinha com a definição de jogo. Vamos lá. Letra A. Fixação de táticas que define a padronização para maior alcance popular. Pessoal, fixação de táticas que define a padronização. Nada a ver. Eu vou jogar um futsal lá, vou jogar um basquete. A tática é um modelo de jogo a ser seguido para você chegar ao objetivo que você quer. Então aqui não tem tática não, tá? A tática já está relacionada ao esporte em si, tá? A prática ali de alto nível, tática. Eu mesmo jogo um futebol ali, mesmo a bola vem, na hora que ela vem, só meto o bicudão, não tem negócio de tática não. O 3-1, 2-2, losango, não tem isso não, tática é isso. Então a letra A não serve pra gente. Vamos aqui para a letra B. Competitividade, que impulsiona o interesse pelo sucesso. Pessoal, competitividade, isso aqui está relacionado ao esporte. Por exemplo, um time joga contra o outro na Série A do Brasileirão. Ali há competitividade. Agora aqui pra gente é caráter lúdico, jogo é brincadeira. Vamos brincar, se divertir. Tem a competitividade? Tem. Ninguém quer perder. Mas essa competitividade, ela não rege o jogo em si. Tá? Então não serve pra gente não. Letra C. Refinamento técnico que gera resultados satisfatórios. Moço, eu vou jogar para me divertir. Negócio de resultado satisfatório o quê? Só se for uma pelada valendo dinheiro e eu tô doido pelo dinheiro. Aí sim, mas isso já tira ali o viés lúdico do jogo. Então a letra C não serve pra gente não. Embola ela e ó, chuta, não serve. Letra D. Caráter lúdico. Opa, parada lúdica aqui aparecendo, hein? Ó, liga o sinalzinho aí. Que permite experiências inusitadas. Poxa, velho, aqui, ó. Eu não sei, só faltou ele colocar essa alternativa piscando e gritando. É eu, é eu, é eu. Então tá aqui, ó. A letra D, ela está em linha com a definição de jogo que ele trouxe. Caráter lúdico, é brincadeira, que permite experiências inusitadas. É você sair
da sua vida cotidiana, experienciar ali algo que te traga a sensação de bem-estar. Então ali, ó, caráter inusitado, é uma brincadeira mais contraída. Então a letra D é a nossa resposta. Lá no gabarito você marcaria a letra D. E a letra E? Uso tecnológico, nada a ver. Não, nada a ver. Então a nossa resposta aqui seria a letra D. Belezinha? Pessoal, ó, ficamos por aqui e eu espero que nós nos encontremos na próxima aula. Não deixe de acompanhar as aulas. Eu me despeço e tenha foco nos seus estudos, tá? Até a próxima aula. Tchau, tchau.